Fala, meu povo, mais um dia aqui de Copcast, Última Rácio, na Copa Internacional 2024, um estúdio montado diretamente dessa feira, que é a maior da América Latina, como sempre, convidados de excelência e de peso. Tenho a honra aqui de ter na minha frente um grande amigo, nosso querido doutor João. Ele vai poder dizer, e daqui a pouquinho vocês vão entender porque eu disse um convidado de peso e de excelência. Muito obrigado pela presença, por ter vindo. Satisfação imensa, João. A satisfação é minha, fico honrado sempre com o convite aqui, Coronel. Estamos aqui para contribuir, que a gente puder qualificar nosso público e transmitir conhecimento, informação. O João, eu tenho aprendido muito com o João sobre análise econômica do crime. O João vai poder dizer aqui a experiência dele, já foi policial militar do estado de São Paulo, foi oficial, ficou quase 15 anos, né, João? Quase 16. Quase 16 anos, seguiu outros rumos, fez o seu doutorado, hoje é um grande especialista em mercados ilícitos, presta assessoria a diversas instituições, entidades. Ele vai poder falar um pouco da caminhada dele aqui. Fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Lá. Muito bem, hoje, antes, né, Coronel, eu dizia que é o seguinte, eu era um oficial, um policial que tinha conhecimento sobre ciência política para tratar de crime. Hoje, eu sou um cientista político com experiência policial, né, e que trata de um assunto específico que é políticas de controle do crime, em especial os crimes relacionados a mercados ilícitos. Bem, falar rapidamente da minha trajetória. Eu fiquei quase 16 anos na Polícia Militar de São Paulo. Desses 16 anos, fiquei 9 deles na unidade de inteligência, o Centro de Inteligência da Polícia Militar. Fui analista, sistema prisional, crime organizado, atuei nos gabinetes de crise dos ataques. De 2005 a 2013 eu estive em todos, então aqueles ataques macro do PCC. Atuei operacionalmente também na periferia de São Paulo. Então, com essa bagagem, eu saí da polícia. Na verdade, eu iniciei uma carreira concomitante, né? Eu fiz o último ano da Academia do Barro Branco, junto com o primeiro ano de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. E fiz o mestrado, engatei o doutorado em Relações Internacionais, sempre com um foco específico, né? Acho que a polícia, ela tem conhecimento profundo sobre as táticas, ações e o pensar policial, que anos mais tarde nós passamos a chamar de ciência policial, mas tem uma lacuna na nossa formação, que é a formação sobre as dinâmicas criminais. Isso a gente acaba aprendendo na atividade operacional, mas não com a devida profundidade que a ciência pode produzir. Então inclusive isso é um tema que a gente precisa discutir em algum momento. Aprofundar as cadeiras de ciências criminais, não pela perspectiva jurídica, né? Se você olhar a criminologia mundo afora, você vai enxergar em várias universidades institutos de criminologia que são multidisciplinares. A maioria das vezes, a disciplina que congrega as outras é ou a ciência política ou a economia, por isso eu fui para a ciência política. Inclusive com mestrado na área e graduação. Mestrado, doutorado, exato. Né? É um instituto separado, ele não está dentro da Universidade de Direito, Psicologia e Economia. Ele está segregado porque é uma ciência autônoma. Né? E a gente precisa aprofundar isso na formação policial no Brasil, junto com a sólida, né, e muito desenvolvida ciência policial que existe no país. Bem, enfim, fui desenvolver isso e aí me especializei na área de mercados ilícitos. Por quê? Porque mercado ilícito, tirando os crimes passionais, aquilo que a literatura chama de conflitos interpessoais, violência doméstica entre conhecidos, todos os outros crimes ou eles são decorrentes do mercado. Vou dar um exemplo de saída. Por que a gente tem essa epidemia de roubo de celulares e de veículos no país? Porque são dois produtos de alto valor agregado. Ninguém rouba, ou a maioria, a gente não chegou nesse ponto porque o criminoso rouba o celular para ele usar. Ele rouba o celular para ele vender. Se ele vende, significa que existe um mercado. E se existe um mercado, tem uma dinâmica de mercado, oferta, demanda, custo de transição. Então, não basta só a aplicação do devido processo penal para coibir. A gente precisa entender a lógica de mercado, que aí começa a entrar no mundo da inteligência estratégica para desestruturar esse fenômeno. Porque senão a gente, por exemplo, está lidando o tempo todo com alguma parte do mercado, só o varejo. Você consegue desestruturar um mercado quando você
desestrutura a estrutura de atacado e a estrutura de logística e a estrutura financeira. Pô, mas o que é isso? Aí a gente tem que se aprofundar e ir para um outro mundo. O mercado de cocaína, de celular, de veículos, o mercado de pedofilia, coronel, que é uma coisa que as pessoas não compreendem, que é a produção de áudio e vídeo de crianças sendo violentadas, tudo isso, ainda que sejam temas, produtos muito diferentes, com respostas legais diferentes, eles têm a mesma dinâmica de incidência e de crescimento, que é o principal problema. E essa dinâmica só pode ser explicada ou compreendida quando você implementa uma lógica de análise econômica e de análise de política pública focada em dados e evidências econômicas. Então a gente precisa conectar esses dois mundos. É para isso que eu comecei a me dedicar, depois que eu saí. Eu costumo dizer que eu saí da polícia, mas eu nunca saí da segurança pública. É sempre assim, né? Tanto eu sou professor convidado da Escola de Segurança Multidimensional da USP. E eu gostaria de fazer, enquanto o senhor toma água, para dizer que fui aluno, vosso aluno, né? Eu acho que foi na segunda turma do curso de Mercados Ilícitos. Transnacionais. Da USP, exato, Mercados Ilícitos. Da Escola de Estudos Multidimensionais da USP. Escola de Segurança Multidimensional. Isso, da USP. Do Instituto de Relações Internacionais da USP. E eu já aproveito para convidar você, policial, sempre tem uma turma. Exato, né? O curso, é EAD. É gratuito, diploma USP, né? Eu acho que é o Ministério da Justiça, né? Que... É um convênio entre a Universidade de São Paulo, o Ministério da Justiça e o PMI Impact, que é uma fundação internacional, houve um concurso internacional, é um dos cursos de referência no planeta sobre o fenômeno dos mercados ilícitos. São vários cursos, né? Eu já fiz 3 lá. Exato. Lá. Já tenho 3 diplomas USP. Tem alguns USP, específicos sobre cadeia logísticas, inclusive de criminais. Tem mais de 10 mil alunos em toda a América Latina. Ele é feito em 3 línguas. Então, exatamente... Já aproveitamos para convidar. E você, aí, policial, para se inscrever. Inclusive, ele fornece um certificado que pode te ajudar se você é um curso de extensão. Então, ele classifica em créditos para quem está aí desenvolvendo uma carreira acadêmica também. Bem, mas aí eu também fui para a área de pesquisa corporativa, que é a área de perdas e a análise, o diagnóstico de perdas e danos para alguns setores da economia que são muito afetados pelo crime. O cigarro, por meio do contrabando e do roubo de carga, os eletrônicos, defensivos agrícolas, algumas áreas elas são muito vitimizadas pelo crime e há uma transferência, aquilo que economicamente a gente chama de espoliação, você tira o dinheiro do setor legal, privado, que paga impostos, contrata pessoas, paga salário e transfere isso para organizações criminosas. Então, por exemplo, entre São Paulo e Paraná, a gente estima que todo o mercado de cigarro, que é um produto legal, entre 40% e 65% está na mão de uma empresa chamada crime organizado. Okay? Então, essa empresa, ao auferir lucro tão alto, ela transforma isso em armamento, que atinge nossos policiais e a nossa população, ela transforma isso em capacidade de corrupção, ela transforma isso em criar um hub, um centro de lavagem de dinheiro, porque se você tem muito volume de dinheiro, você começa a lavar. Quando tem uma estrutura de lavagem instalada, ela não lava só para o primeiro, ela lava para político corrupto, ela lava para o tráfico local, e aí você vai criando um ciclo vicioso econômico que favorece o crime. E aí eu fui consultor da presidência da Fiesp para tratar desse tema. Nós fizemos as primeiras pesquisas de vitimização de empresas e setores na história do país. O primeiro anuário de mapeamento do tamanho dos mercados ilícitos. E aí esses percentuais que eu estou descrevendo decorrem desses trabalhos. Inclusive disponíveis, né? Disponíveis. Eu já tive acesso também. Sim, excelente material. Anuário de mercados ilícitos. Exatamente pela precisão desses trabalhos, nós fomos convidados pela OCDE a integrar a força-tarefa de enfrentamento ao mercado ilícito. Por que o mercado ilícito tem uma preocupação da OCDE? Primeiro, porque ele vem consumindo uma parte dos mercados legais, o chamado market share. Então, é como eu disse do cigarro, mas vale para o defensivo, vale para os celulares. A gente pode identificar que parte do volume ou da demanda de produtos está sendo atendida pelo crime. Do ponto de vista da segurança pública, isso é terrível porque nós estamos aumentando a quantidade de vítimas. O indivíduo rouba o celular, o indivíduo adquire o celular pelo contrabando, eu digo o atacadista, que são duas fontes, entre aspas, legítimas para ele, fica rico,
alimenta o crime organizado e produz vitimização. Pro lado das empresas é terrível, porque ela está perdendo uma parte do mercado que deveria atender ao setor legal, e por parte da sociedade do Estado é terrível, porque os impostos, as atividades estão sendo dragadas de novo para o crime. Então, em razão do crescimento disso, e isso é um fenômeno colateral da globalização, né, do fluxo de mercados mundo afora, e a gente fala assim, pô, mas que isso tem a ver com crime organizado? Com crime local? Veja, parte dos celulares que são roubados em São Paulo, em especial os iPhones, são exportados para países da África, porque lá se paga mais. Então, uma demanda que está em outro continente gera uma oferta que vira atividade criminal. As pessoas podem morrer em razão do seu celular para atender uma demanda internacional. Como é que ele consegue fazer isso hoje? Porque existe a globalização econômica. Eu consigo pegar um produto de um lugar e mandar para o outro lado do mundo. Então, a OCDE começou a organizar uma força-tarefa que envolvia governos, polícias, empresas mais afetadas, entidades empresariais e especialistas. Eu participei da força-tarefa lá em Paris em 2016 e 2017, representando a Fiesp, por conta do trabalho que nós fizemos. A OCDE teve contato, nos convidou, nós éramos os únicos representantes do país, e depois, eu, como especialista, como esse conjunto de especialistas que tratam de temas específicos. Eu já estava 12 anos numa carreira fora, desenvolvendo aquilo que a gente denomina de inteligência estratégica. Então, eu fazia inteligência estratégica quando estava na polícia, para os comandantes, para os secretários, e passei a fazer isso na academia e para o mercado. E no final de 2022, o meu amigo, né, e o meu deputado, em quem eu votei e ajudei a fazer, que era o então deputado Guilherme Derrite. Nosso amigo, né? Não é isso? Nosso amigo, contemporâneo de academia, de armas. Ele passou a coordenar a área de segurança do então candidato Tarcísio e me convidou para ajudar na formulação do plano de governo. Nós auxiliamos tecnicamente, depois houve a transição de governo. Eu assumi uma das partes técnicas da transição e, na sequência, ele me fez o convite para voltar para a trincheira, para o fronte público, e aí eu assumi o Centro Integrado de Comando e Controle e estou acumulando o Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública, que é uma estrutura dentro do CICC. E tenho ajudado o secretário Derrite nessa cruzada, na transformação da segurança pública aqui em São Paulo, né? E tem ajudado muito. Ontem ele falou aqui, viu? Eu que até bom. Brinquei com ele. Quando o chefe está avaliando bem, é um bom sinal. Ele está replicando muito bem. E falando sempre, eu até brinquei com ele que ele vai no Pânico, está falando sobre análise econômica do crime, então ele está popularizando algo que é muito importante e os resultados são esses, São Paulo, nessas entregas. Pois eu tenho um imenso orgulho, Coronel, de ter sido professor, né, de muitos policiais ali, e esse tema da abordagem econômica no crime, eu sou uma das pessoas no país, junto com o Peri Chiquida. Na própria Universidade de São Paulo nós temos alguns professores, mas fazer essa tradução para os modos e práticas e para a psique policial, para a lógica policial, eu tenho orgulho de ter iniciado isso no país. Quer dizer, a gente tinha a análise econômica do crime pela perspectiva jurídica, pela perspectiva das próprias ciências sociais, mas não conectado com as políticas públicas de segurança. E a gente tem produzido alguns trabalhos nesse sentido, e principalmente eu me considero um policy maker, né? Então, tanto público quanto privado, o meu papel é organizar dados, organizar estratégia para que os decisores tenham segurança para enfrentar o crime pela perspectiva econômica. Muito mais do que uma produção acadêmica, né? É esse trabalho de suporte técnico, né? De consultoria, de assessoria estratégica, e de pôr a mão na massa, nos dados. Então, na hora que a gente vai a campo, eu estou sempre nos estados da fronteira para entender a dinâmica, como é que isso muda muito, garimpando informação, dados. Isso junta a área de inteligência e de pesquisa. Quando você faz as duas do jeito tecnicamente que está prescrito, elas são muito parecidas, né? Então, a ideia é produzir essa informação e pôr na mão dos nossos grandes decisores, como o nosso secretário Guilherme Derrite, o governador Tarcísio, e os nossos parlamentares, que são um elemento fundamental nesse processo, né? A gente tem um trabalho, o fato do secretário Derrite ser um deputado licenciado, e ter muito respeito na Câmara dos Deputados pelo trabalho que ele fez na primeira legislatura,
A gente tem uma grande integração com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Então, a gente está sempre fornecendo informações técnicas, estudos, trabalhos, tendo ações conjuntas para alimentar o debate sobre política criminal no país. Então, é isso que a gente tem que avançar. Eu acho que, inclusive, esse campo da inteligência estratégica, informando decisores políticos, parlamentares e população, a gente tem que expandir, Coronel, muito isso. Isso tem que sair dos círculos mais de decisão e se transformar em informação pública. Chegar no tático e no operacional. Exatamente. Sair só do estratégico, né? Isso também tem que ser organizado de forma a ser digerido pela população, Claro. porque aí é a hora que ela consegue fazer boas escolhas João, na eleição. E esse papel seu é fundamental e muito importante, como tradutor, garimpando informação, conteúdo e tornando ele palatável às autoridades que têm pouco tempo. Não adianta você fazer um relatório de 20 páginas. Exatamente. É infográfico, é informação, e eu vejo que isso você faz muito bem, que já analisei muito os seus conteúdos, né? E também que esse conteúdo chegue na ponta da lança para o policial militar. Fundamental. Né? Não adianta a gente ficar nesse academicismo, nessa teorização, se quem precisa dessa informação, que é a autoridade, é o cidadão, é o policial, às vezes numa abordagem, por exemplo, naquele curso que eu fiz sobre inseticidas, né? Tem um termo mais técnico de defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas, exato, em que a informação que é repassada aquele policial que está numa abordagem na rua. Né? Às vezes, como conhecer a rotulação de um produto, entender que aquela embalagem não é a mais adequada, né? Então, é esse o papel que eu vejo e que nós que temos uma carreira policial, que seguimos o academicismo, temos essa capacidade de fazer essa conexão e transferir esse conhecimento para quem de fato precisa manejá-lo. Né? Não há dúvida. Eu diria até que mais do que a capacidade, a gente tem a obrigação de fazer isso. Né? Porque não adianta... Você como um acadêmico sabe que a vida acadêmica ou de pesquisa, ela exige tanto de dedicação quanto a vida policial. Então você constrói lá um produto de pesquisa, um mestrado, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou um relatório de pesquisa, X, isso serve ao mundo acadêmico para análise dos pares e para sedimentação e comprovação científica. Mas ele não serve para o processo de tomada de decisão. Exato. Você tem que fazer uma tradução e entregar isso conforme a necessidade do decisor, seja ele o secretário de segurança, seja ele o policial na ponta da E, seja ele o cidadão que precisa de informação para fazer a escolha, por exemplo, as escolhas políticas de presidente, governador, de deputados, que são fundamentais, de plano de governo. Exato. Então a gente precisa avançar. Esse é um campo que precisamos avançar muito no país, que o mato está alto, a gente precisa organizar muito isso, porque João, olha tem muita coisa para dentro, né? E olha como é que é interessante, aqui no nosso cafezinho, a gente, querendo ou não, vai tendo os insights. E um grande insight que eu tive aqui com o meu amigo João, já tinha conversado isso ontem com o Sansone, que é o organizador de toda essa feira, né? Essa importante feira. Falando dele, da importância da gente, já existe, e a gente tem excelentes palestrantes aqui, né, na COP, mas a gente criar um espaço para que a gente possa ter um debate durante toda a feira, convidando especialistas, mestres, doutores policiais, para que a gente possa agregar mais conhecimento, cientificidade a tudo isso que tem aqui na feira. E o João, eu também não vou deixar ele embora, eu sei que ele está aqui, ele tem uma reunião, peguei no laço, trouxe aqui, mas eu não poderia deixar também, e aí obviamente ele fica muito à vontade para descrever a atuação dele naquilo que constitui um excelente produto, né, que é o documentário Entre Lobos da Brasil Paralelo, e eu sei que ele é um grande articulador dessa série. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, meu velho, porque aquilo foi uma grande entrega para a sociedade brasileira. O Entre Lobos é um documentário com 3 capítulos, né? E depois foram gerados vários debates e trabalhos sobre eles. Inclusive, eu até aproveitar para indicar para as pessoas, assistem o documentário. Ele tem 3 capítulos porque ele tem uma lógica, uma estrutura. Eu fui um dos corroteiristas, né? E ajudei parte da equipe com produção em campo. Então, por exemplo, tudo que vocês estão vendo lá sobre fronteira, eu estava junto, organizando, levando, fazendo contato com as pessoas e fazendo a linha discursiva. O que tem ali dentro do Entre Lobos? O capítulo 1, ele retrata o grande esquecido nas políticas de segurança pública no país, que é a vítima. A gente está discutindo processo penal, discutindo política de segurança e não fala da vítima. É a mesma coisa que falar política de educação sem falar no aluno,
É um absurdo. Política de saúde, sem falar nas pessoas que estão adoentadas, e que é uma circunstância que todos nós podemos estar. O policial, muitas vezes, a pressão sobre o trabalho é porque é o momento que ele se torna vítima, inclusive é uma classificação, é uma definição técnica que a própria Organização das Nações Unidas considera o policial vítima, por exemplo, quando ele entra em confronto armado, né, para defender as pessoas. Então, o capítulo 1 retrata esse aspecto da vítima. O capítulo 2 retrata, aí sim, o papel do policial, que é quem sofre a pressão da demanda por segurança e da oferta, e hoje a gente vem reconstruindo esse aspecto, mas ele sofre de insegurança jurídica, né, de pressão psicológica, de ameaça à sua atividade, de uma campanha antipolícia, que inclusive é internacional, mas ela precisa ser denunciada e enfrentada. A gente faz isso no capítulo 2. E no capítulo 3, a gente explica que, dado o fato de termos menosprezado nossos policiais e tirado a vítima do debate público, qual foi a consequência disso? O Brasil se tornou uma potência econômica do crime. É o que o capítulo 3 demonstra. Como é que o crime enriqueceu as organizações criminosas e elas criam um ciclo vicioso de produzir mais violência criminal, mais vitimização, mais pressão sobre a polícia. É o maior documentário sobre segurança pública da história do país. Com certeza. São mais de 50 entrevistados, todos eles operadores do sistema de segurança pública e justiça. Então nós vamos ouvir ali vítimas, policiais, militares, civis, promotores de justiça, juízes preocupados no enfrentamento do crime, promotores preocupados, especialistas internacionais que tratam do tema, estão preocupados com o que acontece no Brasil. Organizações do terceiro setor, diferentes matizes, Organizações do terceiro setor que estão lá. Então mostra, inclusive, que a questão ela é multipartidária e ideológica. Você vai encontrar a gente, esse é um tema, e nós hoje somos um governo no espectro à direita, mas esse é um tema multideológico. Tem gente no centro, gente na esquerda, que concorda, que tem o mesmo diagnóstico que a gente tem. O que a gente precisa fazer agora é nos reconhecermos que temos essa similaridade e criar uma agenda que recupere o sistema de segurança de justiça criminal no país, que é uma bandeira nossa, que é uma bandeira liderada pelo secretário, que é a necessidade de iniciar a reforma do sistema de justiça criminal no país. Ela é uma reforma mais importante do que a reforma tributária, do que a reforma política, do que a reforma administrativa, porque ela garante a vida e garante as condições civilizadas para que todas as outras atividades da vida possam ocorrer. Então não faz sentido eu corrigir o desenho tributário ou a administração pública ou política antes de corrigir a base do Estado, que é prover estabilidade e segurança para as pessoas produzirem, viverem, né? Então a gente precisa colocar esse debate no centro da mesa. E o Entre Lobos é uma obra cinematográfica, e as obras de áudio e vídeo têm esse poder, né, de transformar conceitos complexos em informação rápida. Eu sugiro a todos já que de acesso acessem, gratuito, né? Que já tá no YouTube. Eu acho que as 4... Pelo menos o capítulo 1, se não está, ele constantemente entra e sai como acesso aberto. Tem vários cortes também, né? Várias entrevistas suas também. Mas vale muito a pena fazer esse acesso a Brasil Paralelo. E também assinar, né? Porque eu acho que nada mais justo do que você também contribuir com esse importante papel que a Brasil Paralelo tem. Sem dúvida, a Brasil Paralelo tem um papel fundamental na formação, na qualificação, na mudança, da recuperação da cultura brasileira. Esse foi um projeto que eu e o Roberto Mota, que é outro grande amigo Roberto Mota, manda um grande abraço. Isso. Estamos aguardando ele para uma entrevista. A gente rascunhou a ideia, o roteiro, até que a gente conseguiu que isso casou com o interesse da Brasil Paralelo de tratar do tema. E aí eu particularmente fiquei 10 meses trabalhando com eles, dando consultoria e sendo co-roteirista do projeto e atuando com eles em campo. Assistam e depois façam os comentários aqui. Eu sou suspeito, né? Mas para mim eu acho que obra... é o melhor documentário e com certeza dificilmente outro documentário do Brasil Paralelo vai conseguir superá-lo, né? É o maior sucesso da plataforma. De todos os ótimos documentários e produções autônomas, a gente conseguiu travar a plataforma no dia do lançamento, de tantos acessos que tiveram. Segurança pública é o grande tema do país e é o grande desafio da nossa geração. Eu sempre digo isso.
nas minhas aulas e nas palestras. O desafio da geração anterior era enfrentar a loucura da hiperinflação da economia. Nós vivemos a época, né, em que a gente recebia o salário e corria para gastar, porque no dia seguinte ele valia menos. Exato. Como é que vive numa lógica dessa? Uma vez que a geração passada resolveu esse problema, ainda que tentam o tempo todo voltar atrás, ninguém mais consegue, né? Porque os fundamentos foram muito bem organizados. O desafio da nossa geração é devolver um país seguro e civilizado para os nossos filhos e netos. Perfeito. E aí, o documentário ele deixa bem claro qual é o nosso ponto de partida. É dali para frente, a gente não pode recuar mais. João, vou liberar o João porque em meio à feira está acontecendo diversas reuniões, todas as autoridades dos diversos estados brasileiros e do Ministério da Justiça se reúnem aqui na feira. Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, dos chefes de polícia, das guardas municipais, dos operadores de inteligência, dos operadores especiais. Então é por isso que a gente tem tanta gente boa reunida e nada mais lógico e inteligente do Sansone, né? Da W2C, da COP, trazer um estúdio para que a gente possa aproveitar essa oportunidade, né? Porque é muito difícil encontrar com todos esses atores e autoridades aqui. E não é à toa que hoje a gente tem a presença ilustre aqui do nosso grande amigo João. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu amigo, o convite e a oportunidade de aqui falar para o teu seleto público. E a gente conta com a tua atividade aqui de comunicação, técnica, expandindo, cada vez crescendo mais. A gente precisa virar o jogo. Quem sabe aí na COP, na próxima COP, a gente não vai dominar com o apoio do Sansone aqui. Vamos trazer um evento, trazer muito mais cientificidade para esse evento. Forte abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Até mais.